Olá, pessoal. Graça e paz em nome de Jesus. Muito bom poder estar aqui com vocês. Essa é uma aula gravada aqui da nossa disciplina de missão urbana do Seminário Presbiteriano Reverendo Ashbel Green Simonton. Hoje é dia 10 de março de 2021. Eu sou o pastor André Monteiro e tenho a grata alegria de receber hoje aqui o pastor, amigo Jean Chagas, que está lá em Goiânia, que vai participar aqui com a gente hoje, dar uma contribuição fantástica para a gente, falando um pouco da sua experiência, da sua vida. E a nossa conversa hoje aqui vai girar em torno do tema do discipulado, entendendo que o discipulado é de fundamental importância na vida da igreja, na vida do cristão, e também quando a gente pensa sobre aspectos da nossa missão urbana. Então, pastor Jean, alegria enorme ter você aqui com a gente, viu? Meu querido. Eu que me sinto honrado, André. Muito obrigado pelo convite. Um grande abraço a todos os alunos aí que terão oportunidade de assistir essa aula. Espero que a gente possa contribuir com a visão, com o desenvolvimento, né, da tarefa missional de cada um aí. Legal. Jean, discipulado. Eu queria que você falasse um pouquinho assim da tua vida, da tua experiência com essa jornada de discipulado, aonde isso começou. Fala para a gente assim um pouquinho a respeito disso. Pois é, meu querido. Eu acho que aqueles que, como eu, né, são presbiterianos muito antes de ser crente, porque eu já nasci presbiteriano, né? Minha mãe era doida. Com 3 dias, ela já me levou para a igreja. Aquele negócio de ficar 3 meses, para o menino não pegar bactéria, não pegar vírus. Eu disse, não. 3 dias eu estava lá no culto, 3 dias de nascimento. Então, eu sou presbiteriano muito antes de ser crente. E como presbiteriano, e a maioria dos cristãos, a palavra discipulado é uma coisa que está ali no nosso vocabulário, né? Ou seja, mexe e vira, discipulado, discipulado, discipulado. A gente tem que fazer discípulos. Aí a gente aprende Mateus 28, né? 19 a 20 logo cedo, e vai por aí. Mas, como boa parte dos nossos irmãos, inclusive pastores, qual que era a minha visão de discipulado, inclusive durante um bom tempo do meu ministério, uma vez que o meu ministério começou muito cedo? É que discipulado é um conjunto de estudos bíblicos que a gente dá para as pessoas no início da fé. Então, a minha visão de discipulado, ela alcançava apenas esse tamanho, essa esfera. Discipulado é um currículo com encontros semanais em que a gente, então, ensina a doutrina básica da fé para aqueles que estão começando. E por muitos anos foi essa a minha visão de discipulado. Mas o próprio ministério me obrigou a procurar algumas respostas, né? Por exemplo, e talvez uma das crises que me ajudou muito a procurar respostas em Deus, e Deus, pela sua misericórdia, foi usando meios, caminhos para dar esse tipo de resposta. Como a gente prepara a liderança madura e equipada? Como que a gente consegue trabalhar de tal maneira com que os nossos líderes sejam pessoas que o evangelho está pulsando no coração? Outra questão, como que a gente ajuda o pessoal a destruir a dicotomia entre a vida na igreja e a vida para Deus no cotidiano? Então, eram questões que estavam ali, mas que, na minha concepção, até então, nada tinha a ver com discipulado, porque, como na minha cabeça, discipulado, basicamente, era usar um currículo para dar um ensino básico para as pessoas que estão começando na fé, então não conseguia ver no discipulado a resposta bíblica a essas questões. Então, o que eu poderia te dizer é que nos últimos quase 20 anos, o meu ministério tem passado por uma grande revolução e reformulação a partir de um entendimento mais profundo e mais amplo do discipulado. Legal. Você é pastor hoje na Igreja Presbiteriana Luz, em Goiânia. Isso mesmo.
Como que o discipulado impactou assim a visão de igreja e a caminhada de vocês enquanto igreja? Como é que isso aconteceu aí? Então, veja só, antes da plantação da Igreja Luz, que é uma igreja que Deus me deu a bênção de ser o plantador, Legal. né? Então, antes da plantação da Igreja Luz, que aconteceu o início dessa plantação há 13 anos atrás, eu já estava vivendo essa metamorfose de entendimento bíblico. E a partir daí, então, qual foi a resposta que eu conseguia apreender das Escrituras com a contribuição de igrejas que também já estavam resgatando o discipulado na sua história? É que o discipulado, na verdade, é uma jornada bem mais profunda e ampla, levando as pessoas da descrença para a crença, sim, ou seja, lá aquele iníciozinho da fé, o discipulado é muito importante. Mas não é só lá. Ele nos ajuda, então, a mover as pessoas numa jornada espiritual, da descrença para a crença, da crença para a maturidade, da maturidade para a liderança, e da liderança preparando as pessoas para que elas possam contribuir com você nesse ciclo, para que seja um ciclo que não se perca, como ensinou o apóstolo Paulo, né, a Timóteo, lá em 2 Timóteo capítulo 2, né? Ó, aquilo que você aprendeu de mim, né, você vai selecionar homens idôneos, aos quais você vai também ensiná-los e eles ensinarão a outros. Pois bem, dito isso, quando nós fomos plantar a Igreja Luz, nós já tínhamos essa percepção. Onde que estavam as nossas maiores dificuldades? No como fazer isso. Então, nós já tínhamos entendido o porquê. Eu até aconselho os alunos que estão aí participando com a gente, que participarão no futuro, a terem cuidado. Você tem que primeiro responder o porquê, a razão de ser. Se você se empolga, a pessoa, né, André, ouve aqui essa aula, aí fala assim, achei o segredo, vamos embora. Sem clarear a filosofia por trás do discipulado, provavelmente ele vai fazer alguma coisa achando que está discipulando e não vai estar discipulando. Então, quando a Igreja Luz nasceu, nós tínhamos uma percepção clara do porquê. Então, se você pegar o projeto de plantação da igreja, e se você pegar todos os planejamentos estratégicos da igreja, está lá o discipulado como a base de formação das pessoas. Isso já estava escrito antes da igreja nascer. E isso continua sendo para nós um princípio elementar. Qual que é a principal tarefa da igreja? Fazer discípulos. Mas fazer discípulos não só evangelizando. Evangelizar é apenas uma etapa, é o convite para ser discípulo. Quando a gente evangeliza, o que ele está dizendo para a pessoa? Seja um seguidor de Jesus. E o que é o discipulado em conexão com a evangelização? É quando o cara fala, eu quero seguir Jesus, você fala, então vamos juntos. Então vamos juntos. Então as duas coisas estão associadas. Eu digo isso porque é outro reducionismo. Muita gente acha que fazer discípulos é chamar as pessoas para seguir Jesus, acabou e pronto. Mas não diz que a gente tem que ensinar esses discípulos a guardar todas as coisas, e guardar no coração, que é mais difícil. Né? Não é só entender com a mente, guardar no coração todas as coisas que o Senhor Jesus ordenou. Então, isso pressupõe que nós façamos com as pessoas o que Jesus fez com seus discípulos. Jesus os chama evangelização. Né? Vem, siga-me. E Jesus depois caminha com eles, discipulado. Fazendo o quê? Ensinando-os a guardar tudo aquilo que ele estava ministrando ao coração deles. E aí agora eles poderiam ser enviados. Então, essa é a base do discipulado. Esse é o papel do discipulado. Então, toda igreja, toda comunidade, toda missão mais específica, exemplo, missão urbana, precisa de discipulado? Sim, porque é fazer discípulos. Missão transcultural precisa de discipulado? Sim, é fazer discípulos fora da sua nação. Missão rural tem a ver com o discipulado? Sim. Você não vai pregar para os animais, né?
para o gado, você vai alcançar pessoas na zona rural. Missões indígenas. O que é missões indígenas? Fazer discípulos entre os povos indígenas. Então, toda a ação missionária requer uma percepção do discipulado. Nós aqui nascemos entendendo isso. Agora, primeiro precisamos entender o porquê. Aí depois vem a crise do como. Né? Beleza, mas como que a gente faz isso? Né? Então, eu penso que são duas dimensões que a gente precisa trabalhar para ajudar os líderes a entenderem e crescerem nelas, para que eles cumpram essa missão. Né? Legal. Então, você tá me dizendo, e aí isso daí é uma mudança de paradigma, porque muitas vezes a gente acredita que o discipulado é algo para o novo convertido, mas então o discipulado ele é também para quem está na igreja, porque isso vai levar essa pessoa a uma maturidade cristã, a ponto dela frutificar, gerar novos discípulos, acompanhar agora esses discípulos. Seria mais ou menos esse ciclo, então, Sim. é a ideia do discipulado. É por isso que eu estou te falando. Na minha visão, que foi aquilo que eu herdei na minha infância, na minha juventude na igreja, discipulado era a etapa introdutória. E outra coisa, a gente gosta muito de material, né? Eu acho interessante, toda vez, todo lugar que a gente vai falar sobre discipulado, primeira coisa que pastor presbiteriano pede: pô, você pode me arrumar o currículo? Então o pessoal pensa, cadê a revistinha? Cadê não sei o quê? Eu posso pesquisar primeiro esse com aquele área assim, de zelo, e é zelo, né? No sentido assim, a doutrina é boa, o ensino é correto, ok. Só que a gente perde com isso que a dimensão de que discipulado tem a ver com relacionamentos profundos. E aí a gente pensava, então, que, olha só, aí a gente, ao invés de fazer, colocar a nossa vida na vida do outro, a gente colocava o currículo na vida do outro. E só lá na etapa inicial da vida cristã. E olha lá onde isso acontecia. Concorda comigo? Uhum. Agora, o que acontece? Como eu te falei, qual que era a minha crise? E na minha cabeça, discipulado uma coisa, formação de liderança outra coisa. Uhum. Então, na minha crise, eu fui procurar o que, gente, mas como a gente forma líderes maduros? Eu acho que não existe um pastor que já esteja pelo menos 5, 6 anos no ministério, que ele não tenha essa profunda crise no coração dele. Mas como eu formo gente com caráter de Jesus, com coração de Jesus, com visão, com comprometimento? Até porque são essas pessoas que dão sustentação à caminhada da igreja de maneira madura, saudável, frutificando. O que aconteceu? Deus me deu o privilégio de, nessa busca, participar de alguns processos de treinamento que, literalmente, no dia que eu estou lá, eu falo assim, eu estou com o evangelho aberto, ouvindo o cara lá na frente, e eu falo assim, não é possível, meu Deus. A resposta estava aqui todos esses anos, nítida e clara, e eu não conseguia ver. Que resposta é? O modelo é Jesus. Como nós vamos formar líderes maduros e bem capacitados? Nós temos o modelo. O modelo é o próprio Senhor Jesus. A Bíblia fala muito mais dessa jornada do que a gente imagina. Aí você pega lá, por exemplo, João 17, oração sacerdotal. Jesus glorificando o Pai porque a missão dele tinha sido cumprida. Mas como assim? Ele não morreu, não ressuscitou ainda? Como é que a missão dele foi cumprida? E ele está ali entregando a missão ao Pai. Se você olha, abrindo a mente para o discipulado, quer ver depois, André? Não sei se você já fez esse exercício, mas lê João 17 na perspectiva de que Jesus está entregando ao Pai a jornada que ele fez com os discípulos, que esse é o pano de fundo. Uhum. Vamos lembrar que ali é a ceia do Senhor. Uhum. Vamos lembrar que Jesus disse assim, olha, eu ansiava muito estar com vocês nesse momento. Aí você lê aquela oração e aí você se pergunta, para Jesus, qual foi a importância que ele deu de caminhar com seus discípulos? Nós não estamos aqui diminuindo a importância da obra da redenção de modo algum. Só que a igreja perdeu, por algum motivo histórico,
essa percepção do ministério encarnacional. Então, nós abraçamos o ministério proclamacional, mas perdemos o ministério encarnacional, que foi o ministério de Jesus. E aí sim, nós vamos ter dentro da nossa própria igreja, que é o ponto central que você me perguntou, muita gente que precisa amadurecer, não importa quantos anos eles estão na comunidade. Às vezes, eles estão há 30 anos e são bebês mimados, espiritualmente falando. Mas por quê? Provavelmente porque ninguém investiu na vida deles. Não havia uma jornada de crescimento, um caminho proposto de crescimento, que envolva a vida, não só o conhecimento bíblico. Conhecimento também, mas que envolvesse a vida, não é? A caminhada, os dilemas do dia a dia. Então, a grande verdade é que a maioria das igrejas tem um tesouro escondido, que um processo profundo de discipulado, que é duro, que é difícil, ninguém se iluda, não é? Não frutifica do dia para a noite. Mas se você escavar, você vai achar pedras preciosas na sua comunidade, gente que você nem imagina que Deus pode, quer usar de uma maneira tremenda. Mas quem ajudou essa pessoa a crescer, a amadurecer, para que ela frutifique não só na igreja, e aí entra a questão da missão urbana, mas, por exemplo, para que ele seja um empresário com o coração de Jesus, para que ele seja um profissional de saúde com o coração de Jesus, para que ele seja um estudante com o coração de Jesus. Então, o potencial está nas nossas comunidades. Mas quem está lapidando isso? Quem está pegando essa pedra bruta e fazendo aquele trabalho difícil para que se torne um diamante muito precioso? Então, eu creio que o discipulado é o modelo, e alguém vai refutar que ele é o modelo bíblico, né? Vai ter que brigar não só com o Senhor Jesus, mas com Paulo, com Barnabé, com João, com todo mundo, não é? É muito legal. Assim, duas coisas que você falou aí que me fisgaram, chamaram muito a minha atenção, e eu queria até dividir essas duas perguntas. A primeira, você falou assim que muitos chegarão em igrejas, encontrarão crentes mimados. A realidade, a gente até conversou um pouquinho sobre isso aqui antes da nossa conversa aqui, é que muitos seminaristas, a galera que está ouvindo a gente aqui, quando se formarem, muitos vão receber assim, um convite para estudar na Inglaterra, pastorear igrejas na Austrália, nos Estados Unidos, e alguns muito poucos, assim, um ou dois, vão ficar aqui e vão ser enviados para as igrejas mais difíceis dos seus presbitérios. A brincadeira. A grande maioria, né? A maioria esmagadora vai ser enviada lá para igrejas dos seus presbitérios. São igrejas pequenas, problemáticas, que carecem de uma revitalização. E muitos chegam ali... eu sei que eles estão aqui com conteúdo, com a disposição, com a vontade, mas muitos não sabem por onde começar. O que eu vou fazer? E aí, uma tentação natural, até porque a gente, às vezes, é muito levado a essa realidade, é de, eu vou investir no púlpito, vou pregar, eu vou... outros não têm tanto essa habilidade assim, de pregar tão bem, e aí se sentem mais perdidos ainda. Então, assim, como que o processo de discipulado me ajuda nessa revitalização da igreja? Legal. Vou tentar responder criando um cenário. Ok? Tá? Eu acho que vai ser mais fácil. E outra coisa, um cenário com a mentalidade que eu tenho hoje. Ok? Eu já passei por etapas do meu ministério em que eu estava plantando igrejas ou revitalizando igrejas
Se eu te falar uma coisa, é a primeira vez que eu estou tendo um ministério de estar numa igreja, entre aspas, num processo de normalidade, é porque a Igreja Luz está começando a ficar velha. Ou seja, é a primeira igreja que eu pastoreio assim, de longo prazo, que eu não esteja revitalizando, plantando. Porque eu tive o privilégio de plantar e eu estou permanecendo aqui, que inclusive foi outra mudança profunda de paradigma que Deus gerou em mim de uns anos para cá. E tem a ver com o discipulado, mas esse não é o nosso ponto agora. Uhum. Eu plantei algumas igrejas e revitalizei algumas. Então, se eu fosse enviado hoje, Jean, por algum motivo, Deus está tirando da Igreja Luz, está chegando numa igreja menor, com décadas de existência, com uma liderança machucada. Ali já passaram vários pastores. A relação desses pastores com essa igreja geralmente não terminou bem. Então, como você estruturaria o início do seu ministério ali? Então, primeira coisa, isso. Claro que aqueles papéis essenciais, como a pregação, né, que eu centralizaria nos princípios do Evangelho. Uhum. Eu acho que, principalmente se são comunidades presbiterianas, o que esse povo já ouviu de doutrina, se a igreja tem 50 anos, tem 50 anos que eles estão ouvindo predestinação, 5 pontos calvinismo, tal, a não ser alguns casos atípicos. Sim, sim. Então, eu centralizaria, usando essa boa doutrina, mas eu centralizaria o púlpito em princípios do Evangelho, princípios de uma vida que se renova em Deus. Enquanto isso, eu faria um trabalho muito forte de bastidores, de ouvir as pessoas. Ouvir. Eu acho que um dos problemas, quando a gente é recém-formado, né? E a gente está pegando um primeiro campo, e esse campo é um campo difícil, é que a gente acha que tem tudo para falar. A gente tem tudo para falar, a gente tem coisa demais para ensinar. Então a gente multiplica um monte de encontro para a gente falar. Eu não gostaria de cometer esse erro. Eu gostaria de falar, ter o ambiente de pregação, de anúncio, quem sabe lá o estudo bíblico, não chega arrebentando com o estudo bíblico, né? Mas ouça, ouça e ouça. E aí, quando a gente começa a ouvir muito as pessoas, a gente começa a perceber dois tipos de pessoas diferentes. Independente se elas estão muito machucadas ou não, se elas são mais, diríamos assim, se elas estão há mais tempo no Evangelho ou não, mas você começa a perceber que a comunidade tem dois tipos de pessoas. Entre a liderança, fora da liderança. Os ensináveis e os não ensináveis. Uhum. Você começa a ver. Não importa se a pessoa, por exemplo, se nas dores dela, ela mostre o amargor das dores, mas ao mesmo tempo ela fala assim, não é isso que eu queria. Ou eu sonho com isso, eu sonho com aquilo, eu desejo, eu anseio. Opa! Se eu estou chegando nessa comunidade, eu falo assim, será que aqui tem uma pedra bruta que vai virar um diamante? Começa a entender? Então, eu começaria nessa busca de ouvir, começar a perceber quem são as pessoas que eu tenho aqui, cujo coração é ensinável. E aí você vai ter pessoas em diferentes níveis de maturidade cristã. Legal. Dentre elas, vamos dizer que eu achei uns bons fariseus ali, que eu já falei assim, esse aqui não dá. Porque eu vou dizer uma coisa, você quer complicar a sua vida, é querer ser discipulador de fariseus. Você vai morrer de raiva, para começar. E, às vezes, eles vão te matar também, que eles mataram Jesus. Então, o cara não é ensinável, prega para ele, um dia precisa de aconselhamento, aconselha. Mas discipular, não gaste tempo com quem não é ensinável. Ponto. Mas entre os ensináveis, nessa busca de conhecer as pessoas, eu
descobri que tem ali umas 10, 12, 14 pessoas fantásticas assim, que vale a pena investir na vida delas. O que é que eu faço? Eu passo por mais uma peneira. Entre essas, quais são as 4, 5 pessoas que eu vou investir em discipulado inicialmente e que vão me ajudar a discipular outros lá na frente? Mas, Jean, Jesus não discipulou 12? Por que então, se eu tenho 12, 14 com potencial, eu vou discipular só 4 e 5? Porque você, irmão, vai ter reunião de sociedade interna, você vai ter que cuidar da administração financeira da igreja, você vai ter que ajudar naquelas briguinhas do coral. Por que a toga foi dessa cor? Por que não foi daquela? Você vai ter que fazer. E você vai ter que preparar o sermão de domingo, a escola dominical do domingo de manhã, o estudo bíblico da quinta-feira. E você ainda vai que ser casado, vai que você tem um filho pequeno. Aí você quer como Jesus, que não tinha mulher, não tinha filho, que focou o ministério dele no discipulado. Você quer discipular 12 a 15. E aí, daqui a um tempo, você fala assim, aquele infeliz do pastor Jean foi dizer que discipulado ia ser uma bênção na minha vida, eu estou morrendo dando trabalhar. Aí você vai dizer que sou eu o culpado, porque você foi discipular de 12 a 15 pessoas, entendeu? Então, peneira e fala assim, fale consigo mesmo. Se eu puder deixar um legado, não sei quanto tempo eu vou estar aqui, e principalmente num ambiente desse, né, André? A gente sabe que não sabe o mesmo tempo. Verdade. Porque são terrenos muito voláteis, vamos dizer assim. Sim. Mas se eu ficar aqui 2, 3 anos, eu vou deixar um grupo aqui preparado, que ame Jesus, que cresceu em Jesus, que vai ser uma base de liderança para essa igreja. Se Deus tiver para você um ministério de médio e longo prazo, esse pessoal vai te ajudar a mover os outros. Por isso que no discipulado a gente tem um slogan que a gente sempre fala para a gente mesmo o tempo inteiro. Pense grande, comece pequeno, seja profundo. Pense grande, comece pequeno, seja profundo. Qual que é o nosso objetivo? Fazer discípulos de todas as nações. Isso é uma coisa grande. Né? Mas por que a gente tem que começar pequeno? Primeiro, porque a gente tem que pôr a energia que nós podemos dar, tem que ser autossustentável. Segundo, não é? Porque precisa ter profundidade. Então, o terceiro elemento depende do segundo. Se eu tento começar como um movimento de massa, não, eu preciso ver essa igreja mudada do dia para a noite. Cara, tem 50 anos que a igreja existe lá. Uhum. E tem passado, indo e vindo, eu estou falando dentro desse cenário que eu criei, indo e vindo pastores, alguns deles saindo machucados. Você acha que um contexto desse você muda num ano? Eu cheguei, eu tenho tudo para dizer, eu tenho um monte de ferramentas, vai resolver o problema da igreja? Isso é uma ilusão. Então é melhor ser profundo e investir no discipulado de alguns. Tem ferramentas mais simples. Eu não começaria processos muito elaborados. Eu pegaria um currículo simples para ser o norte, mas eu gastaria muito mais tempo em ouvir, em chamar a participação dessas pessoas nos encontros, para que isso fosse criando uma base de crescimento. E a partir dessa base de crescimento, a gente pudesse ver a igreja sendo revitalizada. Seria mais ou menos por aí. Eu te falei que tinha duas coisas, né? Você acabou de tangenciar a segunda coisa que eu ia te perguntar. Você, ali atrás, tinha falado sobre relacionamentos profundos. Como alcançar o coração de uma pessoa com o evangelho, com esse pastoreio? Porque, entendendo que é lá no profundo é que existem verdades sólidas e bem construídas. Como chegar nesse ponto da vida da pessoa, do coração dela? André, eu diria que esse é o grande objetivo do discipulado. Se a gente não alcança o coração, não existe transformação. Então, esse é o grande objetivo. Outra coisa, essa é uma habilidade que requer que a gente busque em Deus, a partir de alguns princípios, desenvolvê-la.
Nós, como eu disse, somos muito acostumados com o modelo de estudo bíblico, em que eu falo, os outros escutam, no máximo eles fazem algumas perguntas, os que são mais corajosos. A gente é muito acostumado com a pregação. Eu não estou, irmãos, por favor, diminuindo o valor de nenhum desses processos, mas eu estou falando assim, e onde está o ambiente em que o coração das pessoas está sendo alcançado? É disso que nós estamos falando agora. Tá? Então, existem alguns princípios e habilidades que o discipulador e o pastor discipulador precisa desenvolver. E na maioria dos casos, para isso ser desenvolvido, é necessário treinamento. Por que é necessário treinamento? Por uma questão simples. Como a maioria de nós não fomos discipulados, nós não aprendemos de uma maneira orgânica. Concorda comigo? Eu disse, eu nasci no presbiterianismo. Mas se você perguntar quem foi o seu discipulador, eu não tive essa figura na minha vida cristã. Eu tive pessoas que tiveram contribuições, como todos nós tivemos, mas um discipulador que caminhasse comigo, trabalhasse meu coração, eu não tive. Então, imagine a dificuldade, à medida que eu fui entendendo a importância do discipulado, mas a dificuldade prática de conseguir fazer isso que você está dizendo. Estar com as pessoas e alcançar o coração delas. Então, algumas dicas. Primeiro, eu acho que é importante associar-se a quem já faz isso e faz bem. Então, nós temos alguns modelos de treinamento. Né? Tem o CAL, por exemplo, que a Igreja Presbiteriana do Brasil abraçou como um modelo mais próximo, institucionalmente falando, que é o chamado para acordar liderança, fruto do Ministério da Igreja Coreana. Nós aqui temos o Life on Life. O CAL tem um papel importante na nossa história e o Life on Life também tem. Então, nós, como igreja, nós vamos reconhecer que o nosso como é fruto dessas contribuições. Então, eu diria, com humildade, o indivíduo vai trilhar o caminho do pastoreio através da formação de liderança pelo discipulado. Então, onde ele pode buscar uma fonte de crescimento com quem já vive isso com profundidade. Então, é uma dica importante. Vamos dizer que nessa busca ele já tenha que investir na vida de alguém, ou de alguns. Então, algumas dicas bem práticas. Ouça as pessoas. Parece que eu estou sendo redundante, mas nós, pastores, temos muita dificuldade de ouvir. Ouça as pessoas. Vou dar um exemplo aqui. Você começa um encontro, que seja num grupo de pessoas que você está trabalhando, que seja individual, e logo de cara o camarada fala uma heresia. Ele falando assim, eu vou dar um exemplo aqui, né? Você está lá e está começando a abrir o coração, aí, de repente, ele fala assim, pois é, pastor, porque eu acredito demais naquele naquele versículo que diz assim, né? Faça a sua parte que eu te ajudarei. Aí o pastor ouve aquela agressão, né? Qual que é a tentação que ele está passando naquela hora? O que você acha, André? Detonar o cara, né? Pisar o cara ali, humilhar o cara. Esquece abrir o coração, né? Uhum. Então, aí você vai falar assim, cara, mas de onde você tirou que está na Bíblia? Aí você vai gastar uma energia toda para explicar que o cara está errado. Resultado, se ele estava caminhando para começar a abrir o coração, o que ele vai fazer? Ele vai se fechar. Então, ouvir. E ouvir com essa paciência. Mas o cara não precisa ser ensinado. Calma. Se você vai caminhar com ele, você vai ter oportunidade de esclarecer isso. Mas aquele não é o momento. Né? Ouça. E aí você vai ter que ter paciência para ouvir algumas coisas que ferem o seu ouvido teológico, sem ter que ficar rebatendo e achando que com isso você está ajudando. Segundo, aprender a fazer perguntas poderosas. Isso aí é uma habilidade que o discipulador precisa desenvolver. Eu fico pensando assim,
Jesus chega para a mulher samaritana e diz assim: mulher, onde está teu marido? Uma pergunta. É verdade. Parece simples, Ó, né? Mas que destrincha a vida da mulher, né? sim. Identifica os anseios do coração dela, né? E olha só, duas coisas que acontecem só nessa pergunta, que é uma coisa fantástica. Primeiro, sendo Jesus que ele é, o Senhor, ele já sabia a resposta. Tanto é que a mulher diz assim: eu não tenho marido. E aí o que Jesus diz? Disseste bem, porque você já teve 5, o que está com você hoje não é seu marido. Uhum. Segundo, Jesus faz a pergunta: qual é o nível de acusação que Jesus joga contra a mulher? Nenhum. Não há pejo de acusação. Não. Ah, significa que Jesus negociou seus valores? De modo algum. Significa que Jesus passou a aceitar a ideia de que o divórcio é algo bíblico ou coisa parecida? Claro que não. Mas o que ele estava tentando era se conectar com a alma daquela mulher. E quando ela sai dali, e ela sai dizendo para as pessoas, né, ali próximo da região dela, ela diz o quê? Eu achei um homem que conhece a minha vida. Jesus se conecta com o mais profundo da mulher com uma pergunta profunda que ele fez. Uhum. Então, muito, muito importante fazer boas perguntas, aprender a fazer boas perguntas. Tem algumas, por exemplo, posso dar um exemplo, né? Você está trabalhando um tema como qualquer tema, a graça de Deus. Uma pergunta que parece simples. Que pensamentos te vêm ao coração à medida que a gente está falando aqui sobre a graça de Deus? Que pensamentos estão vindo? Então, você tirou o foco no que você fala. Tá puxada. É. Tá. E que sentimentos esses pensamentos geram em você? Uhum. À luz desses sentimentos, no fundo, quais são os seus desejos? O que você deseja? Quando você pensa na graça e você me diz que tem esses sentimentos, esses pensamentos, que desejo você tem? Que escolhas você gostaria de fazer? Então, ó, pensamentos, sentimentos, desejos, escolhas. Maneiro. Rapaz, Uhum. 4 perguntas. Você não tem ideia, se eu tivesse tempo e nós tivéssemos tempo, para eu te contar quantas e quantas situações de aprofundamento nos corações aconteceram a partir de perguntas assim. Mas aí vem a capacidade de ouvir, a capacidade de perguntar. E terceiro, a capacidade de compartilhar a sua vida. Nos meus grupos de discipulado, aqueles que eu caminho no longo prazo, nós temos aqui um processo mais introdutório, que a gente chama crescimento integral, e depois nós temos um processo que pode ir a 3 anos, caminhando com as pessoas, que nós fazemos através do discipulado missional Life Online. Esses grupos de discipulado missional Life Online, todos eles, a gente abre, antes de pegar no material para estudar, a gente abre cada um contando a sua história de vida. Então, se eu estou discipulando 4 pessoas, comigo são 5, eu gasto 5 semanas só para conhecer a história de vida, mas para que esses 4 sejam honestos, eu começo com a minha história de vida. E para que isso, de fato, gere impacto na vida deles, eu tenho que fazer uma coisa dificílima para mim. Eu tenho que contar a minha história de vida do jeito que ela é. Com coisas boas e coisas terríveis. Uhum. Só que quando a gente faz isso, geralmente a gente ganha o grupo. Se eu conto para eles como eu sou um homem perfeito, um homem de Deus, nascido num lar presbiteriano, e finge que nunca fui arminiano, que eu já fui, não sou, graças a Deus, mas finge que não fui, né?
Todos os capítulos da minha vida foram perfeitos, minha família é perfeita, meus filhos são perfeitos, minha mulher, eu achei a mulher virtuosa. Quem a achará? Eu achei, irmãos. Né? Tudo é perfeito. O que eu vou ouvir nas próximas 4 semanas? Uhum. Histórias perfeitas, porque eles não vão abrir o coração. Sim. E isso também se aplica à caminhada. Então, muitas vezes, se eu quero ver o meu grupo aprofundar, né, o coração, eu preciso estar disposto a compartilhar o meu de maneira sincera. Vou dar um exemplo aqui. A gente estimula muito a vida devocional. Então, às vezes, a melhor forma de eu encorajar o grupo a um resgate da vida devocional é sendo honesto com eles, dizendo, gente, essa semana foi uma semana tão difícil que eu quebrei minha vida devocional. Eu acabei não tirando tempo de oração, de leitura. Eu estou triste comigo mesmo. E eu queria que vocês orassem por mim. Pastor, o senhor não tirou tanto tempo com a Bíblia, nem oração? Sim, não tirei. Eu tive aconselhamento, eu tive funeral, eu tive não sei o quê, papapá, e eu errei. Eu deveria ter priorizado. O que acontece? Mas se o pastor admite isso, eu posso admitir. Eu posso, se o pastor tem que recomeçar, eu também posso recomeçar. Entende, André? Então, é outro princípio muito importante se nós queremos que as pessoas sejam alcançadas no coração. Então, só para uma questão didática, esse primeiro princípio de ouvir sem necessariamente rebater, ouvir sem criticar. Vai chegar o momento certo de trabalhar. Enquanto você está ouvindo, você está vendo que desafios você tem pela frente. Fazer perguntas poderosas que alcançam o coração, utilizar perguntas poderosas, né? E aí abrir o seu próprio coração, ou seja, ser um pouco mais vulnerável, para que as pessoas sintam aqui há um ambiente de confiança. Porque se o meu líder está confiando a abrir o coração comigo, eu posso abrir o meu coração com ele. Então, são dicas práticas, mas que eu acho que quem tiver a oportunidade de ser treinado para lapidar essas ferramentas, isso vai ser muito útil. Legal. Desculpe se a resposta foi longa, tá? Não, mas pô, eu achei muito legal. Então, deixa eu situar aqui. Cheguei numa igreja, uma igreja que carece de revitalização. Apesar de toda a minha bagagem teológica, eu optei por escolher identificar 12, 14 pessoas. Depois de ouvi-las, eu seleciono umas 4 pessoas, caminho mais próximo a elas, começo a ouvi-las com mais profundidade, começo a fazer as perguntas corretas, perguntas poderosas, mas como é que vai ser essa dinâmica daqui por diante? Como é que vai acontecer esse processo de discipulado? Por quê? Porque a nossa cabeça e a nossa mentalidade ela é muito fixada, atrelada a um programa. Então, assim, eu preciso ter uma revista, eu preciso ter 12 passos, 12 lições. Só que eu entendo que não, pelo que você está Cara, é isso, né? Então, eu caminhar com a pessoa. Como é que é a periodicidade disso? Há uma periodicidade ou não? Como é que você vê isso? assim, veja só, existe um ambiente onde o discipulado já existe, já floresce, existe esse ambiente incipiente que eu estou falando aqui, de alguém que está começando. Né? Ferramentas, nós temos muitas. Né? Tem muitas ferramentas no mercado. Se você procurar aí, né, guia de discipulado, material discipulado, lições para discipulado, inclusive a própria IPB, não sei se você lembra, Sim. não sei se ela ainda imprime, mas se ela ainda produz, mas tinha lá Discipulado 1, que era um livrinho, Discipulado 2, tem um material fantástico do John Stott, tudo isso é útil, e existem ferramentas, claro, que mais adequadas do que outras, e assim, mas isso aí, o pessoal que está nos vendo, seminarista, gosta muito de pesquisar material, então
vão ter facilidade com essa parte. Eu acho que o maior desafio é saber selecionar em quem investir e, à medida que você selecionar, você ter paciência. Por quê? Porque você está mexendo na construção, na mudança de uma filosofia de ministério. E filosofia não muda do dia para a noite. Sim. Vou dar um exemplo aqui. Qual que é a filosofia tradicional de formação espiritual de líderes que vão ajudar no pastoreio? É a filosofia que nós conhecemos, em que você investe em alguém, forma alguém e manda ele para cuidar dos outros. Só que essa é uma visão bem de capelania, não é? Ou seja, você tem as ovelhas, tadinha das ovelhas, todas elas são extremamente desprotegidas, incapazes, e elas precisam de alguém muito capaz para cuidar delas. E até a gente estava comentando um pouquinho antes de entrar, né? Aí o cara descobre o seguinte, que a ovelha dá trabalho. Somente a ovelha que se vê assim, né? Eu sou doente, alguém me ajude. Eu sou uma, né? A que saiu da, né? E as 99 ficaram. Só que aí você tem 50 ovelhinhas com a cabeça da que caiu no abismo. Sim. E que agora o pastor tem que resgatar. Pronto, o pastor está numa situação. Então, o cara já começa a orar para a igreja não crescer, porque já não está dando conta. Uhum. É só ele para cuidar de um monte de gente. Aí existe uma filosofia, que a gente poderia chamá-la, talvez, de evangelical, uma coisa assim, que cresceu muito no Brasil. Qual que é a ideia? Então, para a gente diminuir essa tensão e as pessoas se sentirem úteis, vamos descobrir os dons que elas têm e a gente começa a distribuir essas pessoas por ministérios, áreas que elas podem produzir. E aí muitas igrejas, inclusive, funcionam a partir dessa visão. Não, isso é a forma das pessoas participarem, frutificarem, e geralmente esse é um foco na igreja. Ou seja, quando fala de ministério, está falando em como servir a igreja. Mas talvez agora é a hora da gente construir uma filosofia que eu entendo ser bíblica, que é: vamos capacitar pessoas para que elas desempenhem o serviço do reino, não só na igreja. Voltando ao cenário, cheguei naquela igreja, não vou discipular muita gente de uma vez, porque existe uma série de áreas que eu preciso trabalhar, existe a minha vida pessoal, existe o meu tempo com Deus, então eu vou ser prudente, não vou sair discipulando, não é? 10, 20 pessoas, porque se eu for caminhar de perto, isso é trabalhoso, mas eu invisto ali 1 ano e meio, 2 anos, num grupo de 4, 5 pessoas. Depois de 1 ano e meio, 2 anos, se eu fiz uma boa seleção lá no início, dessas 5 pessoas, 4 pessoas, eu tenho 3 pessoas que vão me auxiliar, cada uma discipulando outras 3, 4. Aí eu vou para mais um ciclo de 2 anos, só que agora eu tenho 5 grupos de discipulado. O meu, porque eu vou renová-lo, e os outros 4 grupos que nasceram, ou 3 grupos que nasceram das pessoas que eu discipulei. E aí vamos dizer que a gente gasta mais uns 2 anos. Só que agora, se eu tiver 4 pessoas em cada grupo, quantas pessoas da minha comunidade vão ser discipuladas? Sim. Não é? Uhum. E aí, daqui 2 anos, 2 anos e meio, ou seja, num período de 4 anos de ministério, 5 anos de ministério, eu tenho uma terceira geração, porque agora nós temos pessoas desses grupos que vão discipular outras pessoas e esses discipuladores vão discipular novas pessoas. Então, veja que você tem um processo exponencial. Sim. Que começa pequeno, mas que ele vai aflorando. E é claro, se há uma coisa que acontece quando você discipula as pessoas de perto e você introduz nesse discipulado a visão missional, ou seja, nós estamos investindo em você para que você frutifique no reino de Deus, você bate essa tecla, muita gente vai começar a servir a igreja, gente que estava adormecida. Muita gente vai ser renovada na disposição. Não é? Vão ser curados das suas feridas antigas, se nós estamos falando de uma igreja que precisa de revitalização. Porque
revitalização de igreja, às vezes a gente precisa revitalizar o prédio, porque quando o trem está feio, tem igreja que você sabe que ela precisa ser revitalizada pelo prédio, porque ele está tão acabado. Você fala assim, o povo dessa igreja deve estar ruim demais, porque assim, eles não conseguem nem pintar o prédio. Né? Então, mas é um sintoma, porque, na verdade, revitalizar a igreja não é revitalizar o prédio. Revitalizar a igreja é revitalizar as vidas das pessoas. E à medida que elas são revitalizadas, aí o prédio é pintado, né? A adoração acontece, a oração retorna e assim por diante. Então, eu vejo esse como um caminho bíblico, saudável, mas que rompe com aquela ideia tradicional de um ministério apenas centrado no pastor e rompe também com a ideia de só usar os dons. Porque quando você pega, vê os dons e habilidades e vai jogando as pessoas para servir, mas ninguém investiu nelas, o que geralmente acontece? Essas pessoas feridas e machucadas, elas vão ferindo outras, que vão ferindo outras, e daqui a pouco você tem uma igreja, talvez até com muito potencial, mas uma igreja cada vez mais doente espiritualmente. Legal. Eu queria, assim, fazer duas perguntas aqui para a gente finalizar. A primeira, eu acho que, de alguma maneira, você apresentou isso para a gente, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais, que foi a questão da filosofia de ministério, que uma visão de discipulado, ela muda a tua filosofia de ministério e a maneira como você se enxerga enquanto pastor, que difere um pouco dessa visão de um pastor pregador, de um pastor que é um mero professor de teologia para a igreja. Como é que você vê hoje assim essa tua dinâmica, por exemplo, enquanto pastor? Sim. Eu diria que quando você começa a entender mais o papel do discipulado na vida da igreja e a abrangência. Rapidinho, Jean, dinâmica que também tem a ver com agenda, né? Isso. A sua semana, enfim. Literalmente, literalmente. Porque a filosofia de ministério, que querendo ou não, é que determina a sua agenda, como Sim. você pensa, não é? Então, quando você começa a perceber o papel do discipulado, o seu papel como pastor, como fomentador do discipulado, e às vezes até aquele que vai lançar as bases para que o movimento assim cresça na sua igreja, você continua pastoreando no sentido assim, o cuidado com o rebanho como um todo, sim, mas você aumenta um elemento que a gente precisa no ministério, que é o liderar e equipar. Agora, se você aumentar os processos em que você equipa pessoas e lidera pessoas, e você não diminui o seu P de pastoreio, aí você arrebenta com a sua saúde emocional, espiritual, às vezes com a família. Então, é necessário você começar a se perguntar: quem são as pessoas que eu preciso pastorear de um modo mais direto? Outra coisa, eu sou o que precisa falar em toda reunião mesmo? Sou eu que preciso falar em todos os encontros? Sou eu, aí principalmente para quem tem, às vezes, uma equipe, né? Mesmo numa igreja não tão grande, mas tem lá um pastor. Hoje nós temos, assim, pelo menos Goiânia é o seguinte, meu presbitério, nós temos aqui mais ou menos 12, 13 igrejas. E nós temos mais ou menos uns 30 pastores no presbitério. Então, esse ano mesmo, o presbitério teve que designar pastor assim, dizendo, tem aquela igreja lá, né, sofrida, precisando de revitalização, que já tem um pastor, mas você vai para lá, porque não tem um campo para você, você tem que pelo menos frequentar algum lugar, ajudar algum lugar, e nós vamos te dar um apoio financeiro. Foi uma reunião dificílima. Então, a pergunta é, eu estou lá naquela igreja para revitalizá-la, aí Deus manda um colega para me apoiar. Por que que eu tenho que fazer todos os casamentos? Fazer todos os ofícios fúnebres? E em todos os aniversários? Então, eu tenho que diminuir a minha agenda de pastoreio direto um pouco, naquilo que é possível, para ter mais tempo em liderar e equipar. Entende?
Isso aí é uma escolha necessária. Uhum. Mas, Jean, se eu for mais seletivo nesse pastoreio, o povo vai achar ruim. O povo vai ficar grilado. O povo vai reagir negativamente. Meu querido, se você tem mais de 20 ovelhas, o povo já está reagindo assim, porque você não dá conta. Se você pastoreia uma igreja de 100 pessoas, desculpa te dar essa má notícia, mas você já não consegue pastorear de maneira tão direta e presente todo mundo. Então, nós temos que ter essa consciência de que essa pressão nós vamos sempre sofrer. Sempre. Mas nós temos que ter consciência diante do Senhor que nós estamos fazendo. Então, às vezes, uma agenda mais inteligente. Tem igreja que tem evento demais, por exemplo. Eles nem sabem por que eles fazem tanta coisa. Tem igreja que o povo está dizendo assim, pastor, tem certeza que você quer fazer esse encontro aí? Por quê? Porque já teve um encontro disso, um encontro daquilo. Não agora, né? A pandemia, nesse sentido, está nos desafiando. Mas falando dentro de um ambiente de normalidade. Então, às vezes, esfriar um pouco, gastar mais tempo com as pessoas, pastorear mais de perto os seus líderes e as pessoas que você está discipulando e começar a distribuir um pouco esse pastoreio, inclusive para a sua liderança. Eu acho que o caminho é mais ou menos por aí, apesar de reconhecer que não existe uma luva com uma solução geral. Cada contexto vai trazer a sua especificidade também. Legal. Jean, assim, liderança e maturidade. Como que esse discipulado pode me ajudar a ter líderes maduros? Você já falou um pouco a respeito disso, mas, assim, eu queria até que você falasse um pouquinho da tua experiência, assim, os teus presbíteros, por exemplo, são caras que fizeram discipulado, isso foi um critério para que eles fossem presbíteros? Fala para a gente, assim, e como que você acha que o discipulado pode levar líderes a essa maturidade cristã? Compartilhe um pouco para a gente aí a respeito disso. Na verdade, assim, alguém pode crescer sem ter tido um discipulador? Claro, você pode ter um crente que amadureceu sem ter um discipulador, porque, em última instância, o discipulado é a jornada sua com Jesus, né? E o discipulador é um facilitador dessa jornada. Esse é o papel dele. Mas, assim, geralmente as pessoas que amadurecem, crescem, sem ter a figura de um discipulador, fazem isso com muito mais sofrimento. Então, quando a gente gera uma comunidade cujo DNA, o discipulado está ali presente, você tem, na verdade, um processo contínuo que possibilita as pessoas a crescerem em maturidade. Aí o que começa a acontecer? Aquelas pessoas cujo coração vai sendo transformado, elas vão sendo percebidas pela comunidade local. Nossa, como aquele irmão tem crescido, como aquele irmão tem se tornado sábio, como ele tem conseguido administrar melhor conflitos, como a esposa dele tem falado do tanto que ele mudou nesse último ano, 1 ano e meio, 2 anos, e assim por diante. E o que acontece? De uma maneira muito orgânica, essas pessoas acabam sendo conduzidas ao oficialato. Eu vivi isso lá atrás, mesmo quando estava tentando entender o discipulado, pastoreando uma igreja de 600 membros. Inclusive, um dos grandes choques na época, nessa grande comunidade, uma comunidade que estava revitalizada, eu cheguei a uma igreja que tinha tido mais de 1.000 membros, ela estava com cerca de 100, 120 pessoas. Então, foi um ministério de 6 anos para a revitalização daquela igreja. E foi nesse período que eu tive essa mudança muito grande na minha filosofia de ministério. Justamente porque eu descobri que, à medida que a igreja estava crescendo e respondendo, ou seja, entre aspas, a revitalização estava dando certo, eu ia morrer, cara. Porque eu trabalhava, chegava à noite, colocava a cabeça no travesseiro e ficava assim, meu Deus, eu não liguei para o fulano. Meu Deus, o fulano está na UTI, eu não visitei. Meu Deus, entendeu? Então, isso me levou a falar assim, Senhor, o caminho não pode ser esse. O caminho não pode ser esse. E aí comecei a discipular.
E eu não fiz isso com essa intenção. Mas à medida que eu fui investindo em alguns homens, e outra coisa, vou contar aqui só para vocês, espero que os alunos não ouçam, viu? Nessa época, eu comecei grande. Uhum. Eu puxei assim, uns 15 homens assim, comecei a discipular. Quando eu digo para você, não faz isso, é porque o negócio é pancada. Não faz, não. Mas eu fiz. Não entendia. Naquele momento não tinha esse entendimento de que era melhor investir um grupo ainda menor. Rapaz, dentro de 2 anos, Deus começou a trocar a liderança da igreja. Por quê? Porque à medida que aqueles homens foram crescendo, eles passaram a ser referência espiritual. Um novo paradigma para a igreja, né, de liderança. Isso mesmo. Agora, no caso da Igreja Luz, aí é uma história um pouco diferente, porque a igreja nasceu com essa filosofia de ministério, ou seja, já está no DNA da igreja desde o seu nascimento. Então, eu tive o privilégio de discipular todos aqueles que se tornaram os primeiros presbíteros da igreja. Uhum. Agora, com 13 anos, né, e 11 anos de organização, eu tenho um presbítero aqui que eu não discipulei. Mas me dá grande honra eu não ter sido discipulador dele. Por quê? Porque é um presbítero que foi discipulado por outro presbítero que está aqui na mesa com ele. Olha que legal. Então, assim, mas eu penso que quem vai para uma igreja que já tem toda uma estrutura e, ao mesmo tempo, ela precisa ser revitalizada e tal, tem que ter muita paciência e sabedoria. Esperar no Senhor, não forçar as situações e assim por diante. A curva da mudança, ela é longa, né? E às Sim. vezes as pessoas acham que a curva da mudança ela é curtinha, assim, mas não. Uma transformação como essa leva tempo. Você falou aí, no mínimo 1 ano caminhando com alguém, para daqui a pouco essas pessoas começarem. Você está falando de Sim. 4 pessoas, né? Sim. Legal. Jean, para a gente terminar aqui, eu queria que você falasse para o pessoal a respeito do Life on Life, porque você é um dos diretores do Life on Life aqui no Brasil, não é? E eu queria que você Sim. falasse um pouquinho como que o pessoal pode conhecer, o que que o Life on Life oferece, como que ele pode ajudar nesse processo, porque eu acho que é uma excelente referência que eu, inclusive, indico. Eu tenho amigos que fazem parte do Life on Life, eu quero entrar também para, enfim, ser treinado por vocês. Eu queria que o pessoal pudesse aqui conhecer também um pouquinho. Na verdade, o Life on Life nada mais é do que a reunião de ferramentas, de processos, a partir da experiência prática objetiva de quem já discipula há muitos anos. O Reverendo Randy Pope, que foi o pastor plantador, e foi durante muitos anos, quase 30 anos, o pastor titular da Igreja Perímeter em Atlanta, ele fez o caminho inverso. Ele foi discipulado, Uhum. ele aprendeu a discipular, mas lá no movimento estudantil. Olha. E aí, quando ele foi ordenado, ele foi enviado pelo PMC americano, diríamos assim, né? pelo grupo responsável por plantação de igrejas lá nos Estados Unidos, para Atlanta. E, tipo assim, como que eu vou plantar uma igreja aqui? Eu vou fazer o que eu sei fazer, eu vou discipular. Ele começou com um grupo de discipulado, a mulher dele com outro grupo de discipulado. Resultado, né? Ele plantou uma igreja que é grande, mas que não é gigantesca, 8 para 9 mil membros. Para nós aqui parece uma realidade muito grande, mas nós sabemos que nos Estados Unidos tem igrejas presbiterianas maiores, inclusive, mas é uma igreja extremamente influente na sociedade, por causa da postura da sua liderança. Então, eu, por exemplo, tive o privilégio de ir na sede mundial da Coca-Cola para conversar com pessoas, diretores da Coca-Cola a nível mundial. Por exemplo, o diretor de design. Toda latinha, toda garrafinha que você vê no mundo passa por esse cara. E esse cara dizendo como ele está fazendo discípulos lá dentro da Coca-Cola. A diretora do Fundo Social da Coca-Cola foi discipulada, é uma discipuladora dentro da Coca-Cola. Então, esse é só um exemplo. Aí, o que aconteceu
diríamos assim, ali por volta do ano de 2007. Eles já tinham essa experiência, essa expertise, esses princípios reunidos, já ajudavam várias igrejas dos Estados Unidos. E aí o pastor Randy Pope tomou a decisão de criar uma equipe e um ministério para dar treinamento às igrejas que precisavam resgatar o discipulado nas suas comunidades. Então, Life on Life nada mais é do que essa iniciativa de pegar quem anseia em viver num ministério assim e falar assim, meu irmão, nós vamos caminhar com você. Tanto é que dois detalhes importantes para quem queira ouvir mais sobre o discipulado Life on Life. O discipulado Life on Life treina em ciclos, não é um treinamento pontual, tipo, vamos te dar aí um curso de um final de semana e pá, você começa. Não, nós fazemos um ciclo de treinamento que envolvem algumas clínicas e acompanhamento entre as clínicas para que, passo a passo, você possa começar a ter o discipulado nascendo na sua igreja. Segundo, o discipulado missionário Life on Life treina equipes. Então, nós não treinamos só o pastor, nós treinamos o pastor com uma equipe. Então, um dos critérios para se candidatar e entrar numa clínica é você trazer uma equipe com você de pelo menos 4 pessoas e entre essas 4 você precisa de pelo menos uma mulher. Então, quando a pessoa vive o ciclo de treinamento, ela entende o porquê. Que, na verdade, esse é um investimento para justamente você começar pequeno, mas com uma base, com um alicerce interessante para ajudar a sua igreja local. Então, o pastor titular tem que fazer parte do processo, uma equipe tem que estar envolvida no processo e precisa se perceber que não é um treinamento simplesmente um final de semana. É um processo de crescimento, é um ciclo de treinamento que é oferecido. Talvez um passo inicial para aqueles que se interessarem é ler o livro do Randy Pope, que a gente tem em português pela editora Ultimato. Vou compartilhar aqui a tela para mostrar para o pessoal esse livro aqui, né? Discipulado na igreja local. Isso. Por quê? Porque o livro pode ajudar cada um a entender, mas como é que funciona? Como é que é o dia a dia do discipulado? Como é que isso é feito? É em grupo, não é em grupo? Não é? E ter a primeira visão do que o discipulado pode fazer pela igreja local. E aí pode se candidatar, entrar em contato com a nossa equipe. Nós temos um diretor nacional, que é o reverendo Jair. Ele pode dialogar, abrir aí o diálogo, né, com os irmãos interessados e se candidatar a entrar num ciclo de treinamento. Que legal. Jean, olha, muito obrigado aí pela sua participação, por você ter aberto esse espaço aí na sua agenda para atender a gente aqui. Em nome do nosso seminário, eu quero te agradecer profundamente, agradecer também aqui na presença do nosso diretor, reverendo Romer Cardoso, e toda a direção acadêmica do seminário. Muito obrigado. Nós gostaríamos de também aqui aproveitar para fazer uma oração, orar por você, pedindo ao Senhor que abençoe sua vida, seu ministério, sua família, e desde já também te agradecer, cara, foi muito bom, Amém. muito legal, tá? André, eu quero deixar uma última dica, posso? Sim, claro. É 1 minuto. A APECOM pediu para eu preparar o treinamento, ele foi gravado. A APECOM, que é a Agência Presbiteriana de Comunicação, vai lançar vários cursos, né? Acho até que você também ministra um deles, se não me engano. Então, vai ter uma plataforma de treinamento. Então, para quem tem um interesse de ferramentas bem práticas de evangelização relacional com o discipulado introdutório, então tem um curso lá que vai ser lançado, acho que em abril, né? Então, pode ser uma ferramenta para uma primeira experiência, né? Para uma experiência mais simples, enquanto talvez aí os irmãos não tenham a oportunidade de entrar num ciclo mais profundo, como é o Life on Life. Isso. Só vocês procurarem aí depois, a partir de abril de 2021, pelo CTA, Centro de Treinamento APECOM. Tá bom? Vamos orar aqui agora pela vida do pastor Jean. Senhor, nós queremos te agradecer por esse tempo, por essa aula que tivemos aqui.
oportunidade tão preciosa de repensarmos a nossa filosofia de ministério, a nossa visão de pastorado, e o nosso entendimento enquanto pessoa, enquanto servos, enquanto discípulos. Ó Deus, que essa conversa aqui hoje seja um pontapé para uma reflexão profunda, que o teu Espírito aplique tudo isso que foi falado aqui ao nosso coração e que o Senhor nos leve na direção que o Senhor mesmo preparou para nós. Abençoa o pastor Jean, o seu coração, a sua família, ó Deus, a sua igreja, continua fortalecendo e direcionando o teu servo. Muito obrigado, Pai, por esse tempo que tivemos aqui. É a oração que nós fazemos, também te pedindo, Pai, que o Senhor abençoe a cada um dos alunos do seminário, aqueles que puderam ouvir essa aula aqui também. É o nosso pedido. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Então, muito obrigado, viu, cara? Que Deus te abençoe aí. Tá amém. bom? Tamo juntos. Você também, meu irmão. Valeu. Qualquer coisa, estou aqui. Um abraço. Outro. Tchau, tchau.